Fox Bernari, e nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro episódio da quinta temporada de The Walking Dead. Como eu havia falado no meu último vídeo, no caso do resumo, do possível resumo do episódio, parece que várias coisas se aderiram ao resumo que eu disse. Eu acho que cerca de 90% das coisas que eu falei realmente aconteceram, mas de qualquer maneira, vamos começar. Então assim, como o episódio se focou em apenas 2 grupos, eu vou falar um de cada vez. Primeiramente eu vou falar do grupo da Carol, que no caso é a Carol, Tyrese e a Judith. Então, no início do episódio eu acho que o que eu posso falar a respeito é a questão dos zumbis terem visto a Carol, o trio no caso, terem visto o trio e terem ido em direção a eles por causa do olfato. Só que aí começou o tiroteio lá no Terminus e os zumbis começaram a ir em direção ao tiroteio. Então parece que o sentido de audição é mais forte no zumbi do que o olfato. Mas isso é um ponto interessante a ser observado, porque mostrou que os zumbis tendem a seguir mais o som do que o olfato. Tivemos a questão da Carol se disfarçar de zumbi, para poder ficar entre eles, um elemento já usado na primeira e terceira temporada, então foi bom relembrar isso e ser usado novamente, porque isso meio que foi meio esquecido durante a quarta temporada e provavelmente a segunda, Eu não me lembro muito bem, mas relembrar disso foi uma coisa muito boa. Em questão da Carol, nossa, nós tivemos um desenvolvimento muito grande em relação a ela, porque no início do seriado ela não tinha feito muita coisa, aí com a adição da Lizzie ela começou a se expor mais, se importando com ela, começou a matar mais zumbis, começou a aparecer mais, e nessa quinta temporada, logo no primeiro episódio, ela meio que se tornou a melhor atiradora do grupo, ela fez mais coisas, salvou o grupo inteiro, a questão dela pensar sozinha, criar uma estratégia, se posicionar, explodir aquela parada lá no Terminus. Então a questão dela se expor mais pro público, mostrando suas reais habilidades, poxa, foi muito bom ver um maior foco num personagem que estava meio parado, Então as coisas estão começando a se movimentar, Não só a história, o enredo, mas sim também a questão do desenvolvimento dos personagens. Um problema na questão desse grupo foi a cena em que o Tyrese foi obrigado a sair da casa, da cabana, porque o Martin ia matar a Judith, A casa estava cercada de alguns zumbis e o Tyrese saiu e conseguiu matar todos eles. Foi meio estranho, porque o pessoal tem maior dificuldade de matar 1 ou 2 zumbis, só que o Tyrese conseguiu matar, sei lá, quanto tinha lá, meia dúzia, 10, sei lá. Ele conseguiu matar rapidamente e a câmera não mostrou, É como se fosse adicionar um drama a mais. Foi meio difícil de aceitar isso, a questão dele conseguir matar tantos zumbis assim em tão pouco tempo e não mostrar isso, Podiam ter mostrado. Mas eu entendi o que eles queriam fazer, Botar mais drama e deixar a gente curioso, Pra ver se ele ia ficar bem ou não. Mas, eu acho que esse foi o único problema em relação ao Tyrese nesse episódio. O resto foi tudo bom, em questão dele. Apesar dele ter sido o personagem mais parado dentre todos. Em relação ao grupo do Terminus, no caso, o grupo do Rick, nós tivemos aquela falha tentativa, de fuga deles, de tentar matar os caras, acertando os olhos e tudo mais. E assim, apesar de ter sido interessante ver o grupo criar um plano que falhou logo em seguida, eu acho que o ponto mais interessante foi o que aconteceu após isso, que foi a questão deles terem sido levados, uma parte do grupo ter sido levado para dentro do Terminus, junto com uma outra parte do outro grupo, e eles terem encontrado uma pessoa já conhecida, que o Rick já conhecia anteriormente, que no caso era o Sam, que apareceu na 4ª temporada de The Walking Dead. Foi meio idiota ele ter aparecido, Foi meio clichê demais, porque o mundo é muito grande, certo? E assim, mesmo a maioria das pessoas terem sido chamadas de zumbis por causa do vírus, a questão do personagem Sam ter aparecido na 4ª temporada e ter voltado na 5ª, sendo que ele nem é o principal, só terem botado ele lá só pra aparecer esse é o personagem que a gente tinha visto antes, só pra ter dado aquele momento meio clichê. Não fez muito sentido a questão dele estar lá, mas pela questão de ter várias placas do Terminus ao redor e também tem a questão do rádio, é bem possível que o Sam tenha ouvido isso e tenha seguido até esse local e ter sido capturado. Mas de qualquer maneira, ele morreu, foi maneiro a morte dele. E em seguida nós tivemos a aproximação da morte do Glenn, Todos do outro grupo morreram e quando iam matar o Glenn, o Gareth acabou interrompendo, fazendo uma pergunta. Isso aí é meio clichê, Quando vai matar o herói, no último segundo, alguém interrompe. É uma coisa bem comum nos filmes de Hollywood. É uma coisa muito idiota de se ver. Eu realmente não gostei de ver isso, mas beleza. Passou esse momento, aí o cara ia matar de novo, bum, aí aquela explosão que a Carol fez criou outro momento de quase matar o herói. Enfim,
Como eu havia mencionado anteriormente quando estava falando da quarta temporada, o Scott Kimball, né, que é o diretor atual, eu mencionei que ele abusava de clichês. E ele parece que ele está repetindo o mesmo processo nesse primeiro episódio. Ele repetiu na quarta inteira e botou demais nesse primeiro episódio. Apesar disso ter criado aqueles momentos bem exagerados, só que não tão reais assim. Mas a questão de ter mostrado alguém com um bastão quase atingindo a cabeça dele foi meio que parecendo uma referência à morte dele nos quadrinhos, né, com a morte com o Negan matando ele. Então, ver essa meio que uma referência foi legal. Aí nós tivemos aquele papo, aquela conversa rápida entre o Rick e o Gareth, né, da questão do Rick querer matar o Gareth, falando que vai matar ele com certas armas e tudo mais. Essa conversa, pra quem lê os quadrinhos, sabe muito bem que lembrou muito a conversa do Rick com o Negan. Eu sei que eu tô falando detalhes sobre os quadrinhos, né, mas é uma observação. Então ver essas menções dos quadrinhos também foi uma coisa ótima, mas eu acho que o ponto-chave desse episódio foi a invasão dos zumbis no Terminus. Porque lembrou muito a invasão dos zumbis na prisão, porque o local é meio parecido com as grades e tudo mais. Só que eu acho que o que chamou muita atenção foi a violência. Porque parece que eles botaram muito realismo nas mortes nesse episódio. Quando o cara teve a garganta arrancada e mostrou perfeitamente os músculos aqui e tudo mais, o sangue saindo, o zumbi que tava pegando fogo mordendo o rosto do cara. Enfim, teve muita morte realista nisso daí. Não teve aquela falta de sangue ou algo meio estranho, mas pareceu tudo perfeito. Então assim, foi uma coisa muito real, sabe? Os zumbis atacando o pessoal do Terminus. Foi bem diferente das mortes das temporadas anteriores. Eles não tiveram medo de mostrar violência, e eu achei isso fantástico. Não tem que ter censura nessa parada. E um ponto muito importante foi a questão da estratégia barra posicionamento, né? Porque os personagens, ao mesmo tempo que eles estavam tentando se livrar dos zumbis, eles também tinham que se livrar de alguns atiradores do Terminus. E o Rick começou a se posicionar adequadamente para se esconder dos caras, então o grupo foi seguindo esse planejamento. Então, ver essa organização, né, essa estratégia no meio de uma situação de perigo foi uma coisa muito legal, porque não teve muito isso na saga da prisão, não teve isso na Fazenda, não teve isso na primeira temporada, então finalmente ver isso sendo colocado sabe, no seriado, a questão de criar estratégia, não só sair correndo que nem maluco, foi tipo uma coisa fantástica, porque pô, a gente tá chegando na saga do Negan, né, All Out War, então a questão de estratégia já tem que ser colocada agora no seriado, e o Scott Gimple fez algo, sabe, fez algo direito fazendo isso. Só que o momento meio bobo foi a questão deles estarem no momento em que eles estavam tentando fugir do Terminus e eles pularam a cerca, né, pra tentar ir pra estrada, pra entrar na floresta. E os zumbis estavam indo atrás. Só que assim, acho que a última pessoa que conseguiu pular a cerca foi o Abraham. Então, ninguém morreu do grupo, eu achei isso meio bobo, mas eu acho que assim, a questão da fuga em si, eu acho que o que faltou foi a morte de alguém principal, né, porque, porra, eles estavam num local fechado, cercado de zumbis e atiradores e nenhum principal morreu. Tá, eu não gostei disso. Alguém podia ter morrido, ou ter ficado pra trás. E assim, no momento que eles estavam pulando da cerca, quando o Abraham, né, o último integrante, tava, sabe, indo pro outro lado, um zumbi quase segurou a perna dele. Então, foi assim, no último segundo. Isso é um clichê. Eu sei que eu tô falando muito que esse episódio teve muitos clichês, mas isso é um fato. Teve clichê, mas no geral assim foi uma boa cena de ação. Teve muita violência, teve muito realismo, teve aquele desespero assim, caraca, alguém vai morrer? Não, acabaram que ninguém morreu, mas eu acho que futuramente muita gente vai acabar morrendo. Sem falar que tivemos também aqueles flashbacks, né, um passado mostrando não dos personagens principais, mas sim dos vilões, entre aspas. Mostrando a situação do Gareth e da Mary antes deles dominarem o Terminus e tudo mais. Então assim, mostrar o passado do vilão agora, né, no início da temporada, é algo diferente, é algo chamativo, né? Então é realmente algo que nós temos que botar em consideração nessa quinta temporada. E aí, após a fuga do pessoal do Terminus, acabou tendo um momento que eu acho que eu não vou conseguir descrever muito bem o que eu senti quando eu vi aquilo, porque eu fiquei tão feliz de ver o que aconteceu após a fuga, que assim, muitos de vocês vão achar inacreditável o que eu vou falar agora, algo meio impossível, mas é referente à cena em que o Daryl Dixon vê a Carol, né? Cara, assim, todo mundo viu isso, certo? Todo mundo viu o que ele fez, né? Indo pra ela, abraçando ela, chorando e tudo mais. E assim, cara, por um episódio, sério, esse foi provavelmente o único episódio que eu não senti raiva do Daryl Dixon. Que eu finalmente comecei a ver ele como um personagem, né? Não como um cara que ganha cenas de ação, mas como um ser humano, sabe? Com sentimentos.
perante pessoas que ele conhece. A cena, né, que ele vê a Carol, abraça ela e tudo mais, foi uma cena muito bonita, eu tenho que dizer isso. Eu gostei muito de ver finalmente o Daryl Dixon, sabe, soltando assim suas emoções, se tornando uma pessoa normal. E, cara, foi uma coisa, sabe, porra, bombástica, assim, sério. Eu não sei nem como traduzir, assim, o que eu tô querendo dizer. Mas eu finalmente tô vendo o Daryl Dixon como ser humano agora. E eu espero que eles repitam isso, esse processo de sentimentos, nos próximos episódios. Porque senão, esse momento da Carol com o Daryl Dixon no primeiro episódio provavelmente vai acabar sendo em vão. Mas eu realmente espero que foquem mais nessas cenas, porque foi uma coisa muito importante e alterou completamente minha visão temporariamente perante o Daryl Dixon. E assim, aí o Rick acaba encontrando, aí o pessoal encontra, né, a cabana que o Daryl estava, e todo mundo se reúne, e finalzinho feliz, o Rick encontra com a Judith, então, e o pessoal sai na estrada, e aparece o Morgan no final, né, nós tivemos aquela grande cena do Morgan aparecendo tirando a máscara, enfim. Eu não sei por que diabos ele tá usando a máscara, porque não tem motivo dele usar a máscara na floresta, mas ele tira a máscara e é revelado que é ele, né? Foi uma revelação boa, ninguém esperava que ele voltasse agora, né? Mas parece que ele vai se encontrar com o grupo do Rick futuramente. Enfim, no geral, tivemos ótimas cenas de ação, teve alguns clichês bem clássicos, nós tivemos cenas realistas de mortes, de sangue e tudo mais. Nós finalmente tivemos sabe, a questão de sentimentos, né? Uma coisa mais aprofundada do Daryl Dixon perante alguém, então no caso a Carol, então foi muito bonito ver aquilo e mudou minha visão temporariamente perante o personagem. Tivemos a união, né, do grupo inteiro, finalmente, e agora que o seriado está começando, né, a questão da saga em si, a saga dos canibais, né? Então foi um ótimo episódio realmente, se comparado com os primeiros das últimas temporadas, acho que foi o melhor de todos até agora. E a nota que eu vou dar vai ser 8,5, porque realmente foi muito bom a estreia, teve uma duração um pouco maior do que os outros, eu acho. Então foi assim, foi muito bom, 8,5. Enfim, esse foi o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, compartilhe, dê like, sei lá. Enfim, foco sua KBR, partindo até o próximo vídeo, valeu!